Bom dia, quinto ano, tudo bem? Na nossa aula de ciências de hoje, que é a primeira do terceiro bimestre, nós iremos pintar a capinha do caderno, tá bom? E nós iremos começar a estudar a nossa apostila nova. E a primeira coisa que iremos estudar são as páginas 4 e 5, onde aprenderemos sobre a massa e o volume dos materiais. É uma matéria que é bem parecida com a matemática, né? Porque a massa se relaciona ao peso das coisas, enquanto que o volume é aquilo que a gente calcula em relação ao espaço que determinado objeto ocupa. Porém, aqui nós iremos ter uma abordagem mais voltada para as ciências, que é o que nós estamos estudando nesse momento. Então, vamos lá. Primeiro, nós iremos começar com a atividade inicial da seção Diga Aí, na página 4 da nova apostila, onde temos informações sobre o João de Barro e a sua casa. Então, vocês irão fazer a leitura desse texto aqui sobre o João de Barro, que é uma ave muito comum no Brasil, principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E o nome dessa ave vem, esse nome, João de Barro, vem do tipo de ninho que ela constrói, que é feito de barro, palha e pequenos gravetos. O macho e a fêmea constroem o ninho juntos, deixando uma pequena abertura para a entrada. E o ninho pode durar muitos anos, então essa construção dura muitos anos. Daí vocês irão, como eu disse, ler esse textinho aqui sobre o João de Barro, porque nós teremos perguntas sobre ele que vocês irão responder no caderno de ciências, tá bom? Número 1. Na história, o pássaro João de Barro usou diversos objetos para mobiliar a sua casa. Grife no texto os objetos que ele usou para fazer o sofá e a banheira. Então, vocês vão grifar aqui nesse texto que vocês irão ler. E no exercício 2, está dizendo assim: o ninho do João de Barro pode durar muitos anos. Para construí-lo, ele usa barro que seca com o tempo, pequenos gravetos e palha. Sabendo disso, podemos dizer que o ninho é resistente à chuva. Explique a sua resposta. Então, a gente já sabe que esse ninho dura por muitos anos. E aí, vocês irão explicar o porquê que ele dura por muitos anos e se ele é resistente à chuva, tá bom? Isso no caderno de ciências. E agora, nós iremos estudar essa página da apostila, que é a página 5, que fala justamente sobre massa e sobre volume. Então, vamos lá. No texto que vocês farão a leitura, está dizendo o seguinte: o barro, o algodão e a tampinha de garrafa usados pelo João de Barro são constituídos de matéria. Mas o que é matéria dentro das ciências? Matéria não é nome de disciplina não, tá, pessoal? Nas ciências, matéria significa aquilo que forma os materiais. Então, a matéria, que é aquilo que forma todos os materiais, cada um é formado por um tipo de matéria diferente. Essa matéria, esses materiais, têm propriedades e algumas delas são gerais, são consideradas gerais, ou seja, qualquer material apresenta essas duas propriedades que nós iremos estudar na aula de hoje. A primeira delas é a massa. Massa é a quantidade de matéria que forma determinado material.
E essa matéria nós podemos medir em uma balança. Então, quando a gente está falando em coisas que tem o peso, né? O peso é um nome popular que a gente usa para se referir à massa. Então, coisas que têm o peso em quilograma, grama, miligrama e todas as outras variações do grama são da característica massa que os objetos e os materiais possuem, tá bom? Então, vamos observar aqui esse pacote de arroz e o pacote de feijão. Aqui, nós temos o exemplo de dois produtos que são vendidos geralmente em quilograma. E essas informações vêm na embalagem. Então, aqui nós temos 5 quilogramas e no feijão 1 quilograma. Vamos comparar então as duas embalagens desses produtos. Qual delas tem mais massa? Então, o produto que tem mais massa é aquele que apresenta um número maior, comparando dentro da mesma unidade de medida. Então, aqui nós temos os dois em quilograma. Dessa forma, o pacote de arroz, que tem 5 quilogramas, tem mais massa do que o pacote de feijão, que tem apenas 1 quilograma, beleza? E o volume, pessoal, já está relacionado ao espaço que determinado material, determinado produto ocupa em algum lugar. Então, aqui nós temos o exemplo de 1 quilograma tanto de algodão quanto de feijão. Então, se a gente comparar a massa desses dois produtos, nós temos o mesmo valor, que é 1 quilograma. Mas olhando para essas imagens, nós temos qual produto ocupando um espaço maior, ocupando um volume maior? É o algodão, não é verdade? A gente precisa de muito mais algodão para conseguir 1 quilograma, assim como 1 quilograma de feijão, mas no feijão a gente consegue com um volume menor de grãos. Então, aí a gente consegue observar a diferença quando a gente fala entre massa e volume. A massa é aquilo que a gente pesa na balança. Já o volume é o espaço que determinado material vai estar ocupando. Nesse caso, o algodão, embora tenha o mesmo peso que o pacote de feijão, ele ocupa um espaço muito maior aqui nesse contexto. Porém, além dessas duas propriedades que são as gerais, que todos os materiais têm, nós também temos algumas propriedades que são mais características de determinado material, como, por exemplo, a questão de afundar ou flutuar quando a gente coloca um material na água. Cada material se comporta de um jeito, então aí já é uma propriedade mais específica, se ele flutua ou se ele afunda. E também existe características como ser frágil ou ser mais resistente. Por exemplo, a madeira e o ferro já são materiais resistentes, enquanto que o vidro e o isopor já são exemplos de materiais mais frágeis. Então, são outros exemplos de características específicas de determinado tipo de material. Então, pessoal, assim a gente encerra a nossa aula de hoje, tá bom? A nossa atividade é apenas essa página aqui mesmo, página 4, é a capinha do bimestre. E qualquer dúvida nesse conteúdo, entre em contato comigo que eu ajudo vocês, tá bom? Beijão e até a próxima aula!